Tudo bem com vocês? Animados para hoje? Glória a Deus. Nós temos aqui hoje essa proposta dentro do Dia do Movimento. Não é um painel para discussões, é um painel para apresentação. No nosso caso, hoje, agora, esse painel, ele tem o tema de impacto social coletivo. Então, as pessoas que vêm aqui, elas vão se apresentar e elas vão falar no longo tempo de 5 minutos cada uma, né? Porque tudo aqui é muito rápido, muito movimentado, a ideia é essa. Então, no longo tempo de 5 minutos, elas vão falar sobre o seu projeto, sobre sua instituição e o impacto social coletivo que eles causam, amém? Eu quero convidar a Manu, a Bárbara, a Lisânia e o Bebeto Araújo. Podem vir, se acomodando logo por aqui. Fiquem à vontade. Amém. Para a gente ser mais rápido, eu vou deixar que eles mesmos se apresentem, tá? E como eu disse, nesse longo espaço de 5 minutos, cada um vai falar do impacto social coletivo que a sua instituição tem trazido, tá bom? Bora aqui, né? Seguir, começar pelas damas. Bora começar com a Manu? Oi, gente, bom dia. Meu nome é Manu. Tenho o prazer de ser CEO do Instituto Vida Videira. O Instituto Vida Videira que tem aí um legado de mais de 20 anos. Estamos situados nas cidades de Fortaleza, Brasília, São Paulo e aqui no Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte, em Natal e Felipe Camarão. Nós temos, para quem não conhece, já está totalmente convidado, uma infraestrutura de mais de 13 mil metros quadrados. O ano passado a gente conseguiu contemplar e finalizar a nossa trajetória com 800 alunos. Então a gente tem aí um atendimento principalmente para famílias vulneráveis ali na Zona Oeste de Natal. Esse ano a gente já tem o prazer de celebrar 1.600 alunos que atuam aí na área de esporte, empreendedorismo, geração de renda, na área de saúde também. O Instituto Vida Videira, ele é um braço social da Igreja Comunidade Cristã Videira. A gente atua na área de impacto social com bastante robustez. Nós também temos aí uma ação chamada Ame Seu Vizinho. Eu não sei se algum pastor aqui já teve aí a sua igreja, o seu projeto social contemplado através da ação do Ame Seu Vizinho. Estamos vendo aí algumas mãos levantadas. O Ame Seu Vizinho, ela é a maior ação de impacto social do Rio Grande do Norte. Nós temos aí mais de 10 mil voluntários envolvidos e a gente contempla na nossa igreja um mês de campanha de ação social, onde a gente tem doação de sangue, arrecadação de cestas básicas, a ação social em si. A gente tem um bazar beneficente em prol do Instituto Vida Videira. E por causa dessa ação, só o ano passado a gente conseguiu arrecadar mais de 200 toneladas de alimento distribuídas, aí principalmente para as iniciativas e os projetos sociais da região aí do Rio Grande do Norte e de Fortaleza. A gente também tem um trabalho muito relevante com igrejas, então desde já a gente tem o convite a vocês de estamos à disposição, podemos ajudar. Quem quiser cada vez mais saber um pouquinho mais do nosso instituto, reforçando, a gente fica ali em Felipe Camarão, bem na esquinazinha, eu não gosto desse nome, mas é bem na esquinazinha ali da Curva da Morte, que a gente diz que é a Curva da Bênção, mas a gente está à disposição. A gente está à disposição para ajudar a cidade de Natal, a gente está à disposição para ajudar a igreja, porque a gente entende que ser igreja começa também trabalhando com o impacto social e trabalhando e atendendo as famílias vulneráveis. É isso. Acho que a Manu foi treinada mesmo por 5 minutos, viu? Nossa, ela treinou, ela usou 3 minutos. Maravilhosa. Bom dia, graça e paz. Meu nome é Bárbara Coelho, eu sou carioca e hoje eu estou tendo a honra de dividir, de compartilhar a missão com vocês aqui do Projeto Suel, que é um projeto que nasceu na cidade de Bahia Formosa. Eu sou filha e neta de nordestina, então eu carrego esse DNA, dessa vontade, dessa garra, e para mim é uma honra estar falando da missão para vocês aqui. O Projeto Suel nasceu na cidade de Bahia Formosa. Nós somos uma organização muito jovem, de apenas 6 anos,
Estamos atuando no município com 3 pilares que são para a gente, pilares que Deus entregou nessa missão para nós, que é educação, esporte e ecologia. A gente agrega, a gente forma indivíduos na sua integralidade e a gente carrega como missão sermos parecidos com Cristo aqui na Terra. Apesar de não ser uma missão ligada diretamente a uma denominação, eu sou diaconisa da Igreja Bola de Neve, da cidade de Bahia Formosa, e desde que eu me converti, me batizei com os meus 17 anos, eu carrego esse DNA de pensar que a gente precisa formar o indivíduo, mas pensar na formação do caráter de Cristo, e que essas vidas elas sejam transformadas a partir desse caráter. Então, a nossa principal missão não é só formar o cidadão para enfrentar os desafios aqui na Terra, no mundo, mas que eles estejam preparados para enfrentar as dificuldades e todas as guerras espirituais que a gente acaba carregando por conta do propósito que a gente vive. Então, essa é a nossa maior missão. Atualmente, a gente tem 180 crianças, estamos expandindo a nossa atuação para a área de povos tradicionais e de remanescentes quilombolas, que a gente sabe que existe uma grande resistência espiritual nesse território, e Deus nos entregou essa missão para expandir e alargar as fronteiras. Então, a gente pensa muito sobre o papel da igreja, e nós, como igreja, representados aqui na Terra, quando a gente se levanta, a comunidade se fortalece. Bahia Formosa é uma cidade vulnerável, Bahia Formosa é uma cidade que enfrenta problemas gravíssimos de vulnerabilidade social, de violação de direitos, e o Projeto Suel nasceu com o intuito e com a intenção de ser abrigo, de ser abraço, de ser um espaço seguro para que essas crianças, adolescentes e famílias e comunidade estejam guardadas e protegidas. A gente levanta muros espirituais, a gente atua com várias ações também sociais, de entrega de alimentos, de formação das famílias, entendendo a importância de fortalecer a rede de apoio que essa criança está inserida. Então, essa é a nossa principal missão. E eu agradeço, eu não carrego ela sozinha, a gente fundou o projeto, eu e meu esposo, que infelizmente não pôde estar aqui, mas eu honro a vida dele, honro a vida da minha família que está aqui. Estou muito emocionada, porque é a primeira vez que elas me escutam, e a minha mãe veio, a minha filha mais velha, a minha filha mais nova, e é sobre um legado que eu quero deixar. Eu não pretendo deixar herança nenhuma, eu até brinco muito lá em casa sobre isso. Talvez eu não deixe nenhuma herança aqui na Terra, mas eu vou deixar o legado que é mais importante e que ninguém vai poder tirar, nem da minha casa, nem das minhas filhas e nem da cidade, da comunidade que eu estou inserida, que é a presença de Deus e a fortaleza que Ele vai representar para as futuras gerações. Nós nascemos para fortalecer as futuras gerações, é para isso que o Projeto Suel existe. Muito obrigada. Amém. Olha aí, só tem heroína, menina. Eu vou ganhar. Questão de tempo aí, bebê. Vou ganhar medalha. Você pode soltar o vídeo primeiro, por favor? Um dos principais problemas do nosso território era o volume excessivo de resíduos da casca do sururu, que não só contaminava a lagoa, trazendo um problema de salubridade e saúde pública, como também não conseguia atingir o objetivo de renda das mulheres, que tinham inicialmente uma renda de R$350, e hoje, com o nosso projeto de economia circular e de reuso dessas cascas, as mulheres passam para uma renda de R$3.000 a R$4.000 dentro dos nossos programas. O Instituto Manda Ver existe desde 2018, atua com as crianças na cultura do esporte e na educação, com o público jovem e adulto na geração de renda. Nosso instituto atua no Vergel do Lago, na cidade de Maceió, e tem como público-alvo as marisqueiras e pescadores do nosso território. Eu sou Josiane dos Santos, tenho 53 anos, sou conhecida como Gelé e sou há mais de 30 anos. Elas vendem a concha de sururu para a gente paga R$1 o quilo da concha, emite um recibo, e esse recibo elas trocam por moeda social no Banco Laguna, que é operado pelo Instituto Manda Ver. Nós criamos uma moeda chamada Sururote, onde 51 estabelecimentos atualmente aceitam a nossa moeda e não só desenvolve o território através das famílias, mas desenvolve economicamente todo o ecossistema do bairro do Vergel. De 30% a 40%
das vendas daqui são feitas através da moeda social, que é o sururote. A gente paga água, energia, paga os boletos, compra tudo material de limpeza com a nossa moeda social. As conchas, elas viram insumo para a fabricação dos 2 produtos principais que a gente fabrica aqui na fábrica hoje, que são produtos de parede. Como a cadeia produtiva é volátil, depende da força da natureza e nem sempre produz durante o ano, o Instituto passa a ofertar a essas mulheres novas possibilidades, como, por exemplo, o fio circular, que é um curso de corte, costura e estamparia. Eles ajudam nesse processo, eu acho que de abrir o olho de todo mundo e dizer o seguinte, olha, esse território ele tem cultura, ele tem uma história, e essa história ela tem que influenciar em todas as intervenções que a gente tem. Mais de 15 mil pessoas do nosso território foram impactadas com as nossas ações, tendo acesso à cultura de qualidade e vendo que o Brasil não se resume ao Vergel, mas se resume às oportunidades que são geradas através dessas famílias. Bom dia, gente. Só me deu 5, eu usei 2 com o vídeo. Mas é uma forma de resumir o nosso trabalho, né? Eu sou Lisânia Pereira, sou presidente do Instituto Manda Ver, presidente e fundadora do Banco Comunitário Laguna. Nós também somos novinhos, 7 anos de atuação com o Instituto Manda Ver. Nós começamos a trabalhar com crianças e adolescentes com cultura, esporte e educação. O intuito inicialmente era tirar essas crianças da rua, do assédio ao tráfico, do assédio ao próprio abuso sexual pela geração de renda. E ao trabalhar com essas crianças, nós percebemos um fator mega importante. A grande maioria, filho de pescadores e marisqueiras, voltavam para casa e não tinham o alimento básico para sobreviver. Então, era uma disputa desleal entre o projeto e todas as vulnerabilidades que existiam dentro do território. Então, nós começamos a perceber como que a gente poderia ajudar o núcleo familiar, né? E a gente começou a levantar dados percebendo que 73% das nossas mulheres hoje são chefes de família no nosso território. E dessas mulheres, 3 em cada 10 mulheres tem crianças em primeira infância que não têm uma rede de apoio. E a grande maioria delas, cerca de 76%, são analfabetas, ou seja, incapazes de estar no mercado de trabalho, não só pela questão da ausência de apoio com as crianças, mas pela falta de escolaridade, de profissionalização. E aí nós começamos um projeto dentro do Instituto Manda Ver chamado Banco Comunitário Laguna, né? E o Banco Laguna vinha com o intuito não só de desenvolver através de cursos profissionalizantes, mas de gerar uma economia que não existia no nosso território. Na nossa pesquisa, o nosso território gerava 1,2 milhões em renda informal. E onde essa renda ia parar se o povo estava em miséria? Então, levantamos o conceito de que o nosso território não era pobre, ele era empobrecido, porque a riqueza gerada pela nossa comunidade estava escoando para os grandes centros. E aí nasceu a ideia da gente criar a nossa moeda social, que vocês viram aí no vídeo. Eu tenho aqui uma edição das nossas moedas, né? Elas existem, que a pessoa pergunta por que da moeda. A moeda ajuda a economia a se manter no lugar onde ela é produzida. Então, a mulher, quando ela adquire a nossa moeda com a entrega da casca do sururu, por exemplo, que é um dos nossos projetos, ela consome na vizinha que vende verdura. A vizinha que vende verdura, quando recebe a moeda, consome na outra que faz unha, que consome na outra que vende roupa, que consome na outra que vende remédio na farmácia. E assim essa economia é fortalecida. Em 2 anos e meio de Banco Comunitário Laguna, nós já giramos cerca de 2,3 milhões em economia diretamente na mão das nossas marisqueiras, com vários projetos, com várias formas de gerar renda. E atualmente, assim como vocês viram no vídeo, nós estamos enfrentando um problema de contaminação da lagoa, o que faz com que o marisco, que é a principal fonte de renda dessas mulheres, ficasse escasso. E aí nós começamos a trazer novos cursos, como o curso de corte de costura, que deu muito certo. Esse curso encerrou mês passado, foi um ciclo de 4 meses. Não só a corte e costura, essas mulheres tiveram acesso à educação empreendedora, à educação financeira e apoio psicossocial para que ela pudesse sair desse lugar e se ver no mundo de oportunidades com a realidade que ela tem hoje.
Ao finalizar esse curso, a gente foi abordado e agora a gente precisa gerar renda, a Lagoa não está produzindo. E aí, ousadamente, pastor, eu trouxe alguns materiais, eu estou até aqui com uns que está lá no nosso stand lá fora, produzido pelas nossas mulheres. E o intuito da gente em vender esses materiais lá fora é que essa renda vai para as mulheres que produziram dentro do nosso projeto. Então, no intervalo 10h30, que eu já olhei na programação, os irmãos passem lá, nos apoiem, para que a gente possa apoiar as nossas mulheres. Então, a nossa ideia não é trabalhar apenas o processo assistencial das famílias que nós atendemos, mas trabalhar o desenvolvimento humano e o desenvolvimento socioeconômico do nosso território. As nossas mulheres não acreditam que eu vim hoje aqui pedir nada a vocês, mas que eu vim hoje aqui apresentar todo o potencial humano que essas mulheres carregam. E por intermédio dos nossos cursos, assim como a irmã compartilhou, apesar da nossa organização não estar vinculada à igreja do qual eu faço parte, a nossa organização carrega todos os princípios bíblicos e fundamentados naquilo que a gente acredita com o caráter de Cristo. E hoje nós temos muitos testemunhos de mulheres abandonando o tráfico, saindo da prostituição e principalmente deixando o homossexualismo. É o evangelho pregado em ações. Muito obrigada. Maravilha. Bom dia a todos e todas. Um prazer. Para mim é uma honra participar desse painel. Privilegiado, reinando soberano aqui ele hoje. E enquanto as meninas falavam, eu estava lembrando aqui de uma realidade que às vezes passa batido e a gente não constata. Né? Nos espaços ou nos encontros onde tem muita gente que fala, a maioria é homem. Mas quando é um painel sobre aquilo que a gente faz, a maioria é mulher. Vocês já perceberam isso? Já perceberam? Essa é a força da igreja evangélica brasileira. As mulheres. Enquanto os homens estão discursando, elas estão fazendo a missão que Deus delegou e confiou a nós. É um prazer, então, para mim, estar aqui entre vocês, viu? Uma honra. Entrei por cota, porque eu sei que é elas que fazem o negócio acontecer enquanto a gente está discursando, né? Mas tem homem que faz também. Mas o fato é que já foi embora 2 minutos. Tá, então eu represento a Missão Aliança aqui no Brasil. A Missão Aliança é uma organização muito antiga, foi fundada em 1901, na Noruega, e atua no continente asiático, em África e aqui na América Latina. E eu lidero a missão aqui no Brasil. Aqui nós estamos há 20 anos, e é uma missão que nasceu há 124 anos com essa característica interdenominacional, e com uma vocação específica, um chamado específico para a diaconia. Nós não plantamos igreja, nós trabalhamos para fortalecer a igreja, para desencadear processos de resgate da vocação diaconal da igreja, lembrar a igreja que ela é uma comunidade que nasce ao redor de um diácono, Jesus Nazaré, e a gente inicia processos com esse propósito muito claro e muito definido. Resgatar a vocação diaconal da igreja. A Missão Aliança, nós acreditamos profundamente que as transformações mais duradouras, elas acontecem quando diferentes atores se unem em torno de um único propósito. Missão, vocês percebem, né, lendo os evangelhos, facilmente, que a primeira ação pública de Jesus, logo depois da prisão e morte de João Batista, quando Jesus bota a cara na rua, quando Jesus inicia o seu ministério público, a primeira ação de Jesus não é um sermão, não é a libertação de alguém que está oprimido, não é a cura de alguém que está enfermo. A primeira ação pública de Jesus de Nazaré é montar um time. Montar um time. Vem você, vem você, vem você. Qual é o princípio? O princípio é que missão é tarefa coletiva. Missão é tarefa coletiva. Não tem espaço na missão de Deus no mundo para carreira solo. Carreira solo tem no mundo gospel, aí é outro negócio. Mas na missão de Deus, a tarefa é coletiva. E quem modelou isso foi Jesus de Nazaré.
montando um time para iniciar a missão que o Pai delega para ele. Então, nós acreditamos nisso. Transformações duradouras e sustentáveis, elas acontecem quando diferentes atores se unem em torno de um propósito. É isso que orienta o trabalho da Missão Aliança aqui no Brasil. Nós somos orientados por essa ideia, por esse princípio, por essa verdade bíblica. Por isso, nós trabalhamos construindo alianças, nós chamamos de aliança tripartite, né, entre Missão Aliança, uma igreja local e uma organização de base comunitária, que se relacione com essa igreja, que tenha uma relação de interdependência com essa igreja, mas tenha a sua autonomia jurídica, tem o seu estatuto. Então, a gente opera com essa lógica de construção de alianças tripartites. Missão Aliança, uma igreja local e uma organização social de base comunitária. A gente não opera sem a igreja, é uma opção estratégica que nós fizemos. Como nós somos uma organização diaconal e com vocação para trabalhar com as pessoas em situação de desvantagem social e econômica, não tem como não se aliançar com a igreja. Vocês sabem, às vezes a gente não atenta para isso, mas o fato é que a instituição, no nosso país, a instituição mais próxima dos pobres não é o Estado brasileiro, é a Igreja Evangélica. Em especial, a Igreja Evangélica Pentecostal. Elas entram onde ninguém entra. Entram onde o Estado não entra. A igreja entra onde o BOP não entra. Onde a rota não entra. A Igreja Evangélica Pentecostal é a instituição mais próxima dos pobres no nosso país. Então, se nós somos uma organização diaconal que queremos servir os mais vulneráveis, não tem como não construir aliança com a igreja. Então, a gente parte com esse propósito de construir aliança com a igreja, de resgatar a vocação diaconal da igreja. E essa aliança entre Missão Aliança, uma igreja local e uma organização social, tem mostrado uma força poderosa para produzir impacto e transformação nas comunidades. A igreja ela tem capilaridade, como eu já falei, a igreja entra onde ninguém entra. A organização ela traz conhecimento do território, ela conhece as dores e conhece as potencialidades dos territórios. E a Missão Aliança entra nesse processo como articuladora, como uma organização que apoia tecnicamente, que disponibiliza recursos e que promove formação e fortalecimento dessas organizações na base. Então, a partir dessa estratégia, a gente opera a nossa missão nos territórios em torno de 3 eixos maiores, ou 3 eixos principais, que são os eixos de maior investimento nosso. Um eixo é proteção de direitos, vai ser um eixo fundamental, com foco especial em crianças e mulheres. Nós trabalhamos para que cada criança cresça num ambiente seguro, para que a criança tenha a oportunidade de se desenvolver integralmente, livre de violência. Nós trabalhamos para que mulheres ganhem voz, ganhem dignidade e tenham a oportunidade de reconstruir as suas histórias. Então, esse é um eixo estratégico da Missão Aliança, proteção de direitos. Outro eixo é a inclusão econômica. E aí nós trabalhamos tanto o empreendedorismo, especialmente o empreendedorismo feminino, e a empregabilidade, a preparação de jovens para acessar o mundo do trabalho. Nós temos um programa de economia baseado em princípios do Reino de Deus, chama-se Economia do Reino, e a gente envolve as mulheres no processo de formação e que envolve também microcrédito. E a gente começou isso no Jardim Gramacho, lá em Duque de Caxias, já replicou lá em São Gonçalo, em Joinville, com mulheres venezuelanas, e agora em Viçosa. E a gente está num processo em diálogo com a Tier Fund para trazer também para o Agreste pernambucano. Então, esse é o eixo da inclusão econômica. O primeiro eixo, proteção de direitos, inclusão econômica, e o último eixo, o terceiro eixo, de investimento da Missão Aliança, de fortalecimento das organizações da sociedade civil. Nós queremos qualificar as organizações que compõem a nossa rede para fazer incidência política, incidência pública, ocupar os espaços de controle e de formulação de políticas públicas no território. Então, são os 3 eixos fundamentais da nossa atuação no Brasil: proteção de direitos, inclusão econômica e fortalecimento da sociedade civil. Então, essa combinação, nós acreditamos nisso, essa combinação de proteção, inclusão e fortalecimento é o que permite que o impacto não seja apenas individual,
mas seja coletivo e seja sustentável. Então, o impacto coletivo, que é o tema, né, do painel, ele nasce desse encontro entre a fé, o conhecimento técnico e a ação comunitária. Fé, conhecimento técnico e ação comunitária canalizados em favor da vida e em favor da justiça. Então, é isso que nos move como organização de base cristã aqui no Brasil. Muito obrigado. Amém. Já estamos chegando ao final do nosso painel e eu quero muito agradecer aos nossos panelistas, agradecer a Deus pela vida de cada um e quero motivar você que sensibilizou, que se interessou. É muito difícil ouvir essas vozes e não se impactar. É difícil ouvi-los e não se inspirar. Mas aproveite a presença deles aqui, o Dia do Movimento é para isso, o Congresso Aleph serve para isso também, para que a gente faça esse network, faça esse congraçamento, essa partilha. Então, aproveite eles aqui, né? Nós temos ainda o dia inteiro, aproveite cada um aqui, colhe neles e vão beber também um pouquinho dessa fonte, né? Do que Deus tem feito na vida deles para impactar socialmente a coletividade. Muito obrigada a vocês.